Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem nesta hora e doravante, esquecendo o passado, já foi. Como diz, cada minuto que se passa, queridos, é um milagre que jamais se repete. Então, devemos aproveitar os momentos de alegrias para que possamos ter a nossa carga um pouquinho mais aliviada, não é verdade? E assim é que nós devemos proceder, nós devemos pensar. Estou arrumando aqui Eu não sei se foi de dia, se foi de noite ou se foi ao meio-dia. Não sei. A Bíblia não fala nada a respeito. Mas Deus chegou para Abraão e lhe deu uma missão, ou melhor, deu uma ordem para ele que acredito eu que foi difícil para ele aceitar. Mas como ele conhecia a voz de Deus, como ele sabia quem era Deus porque ele andava com Deus, ele não teve dúvidas que aquela voz era de Deus. E tendo ele certeza que a voz era de Deus, ele tomou uma atitude. E foi. E a atitude que ele tomou é a atitude que nós também devemos tomar. E eu vou ler aqui um texto, porque a Bíblia é que deve falar, e não a gente. Eu já escolhi o texto e deixei aqui anotado. Só para dizer, Abraão morava em uma cidade, para os tempos daquela época, era uma cidade como se fosse uma metrópole hoje. Talvez o estilo de São Paulo, Rio de Janeiro, Nova York e tantas outras que há mundo afora. Estava confortável. Ele tinha fazendas, ele tinha gados, ele tinha amigos ali, tinha uma vida social bastante vantajosa, E vamos ver aqui o que Deus disse para Abraão. Eu não sei se era de manhã, não sei se era de dia, não sei se era à noite, mas isso pouco importa. Vamos ver aqui o que Deus... Ora, disse o Senhor Deus a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Veja bem, Deus pediu para Abraão deixar a sua terra. Não sei se foi fácil para ele, ou se foi difícil. Verdade é que Deus mandou ele sair, mas não disse o lugar. Até disse o lugar, mas não disse como era esse lugar. Mais ou menos a distância que Abraão andou é da capital do estado de São Paulo até Recife, a capital do Pernambuco. Meus queridos, de carro dá 48 horas. De carro, com o conforto, com o ar-condicionado, parando aqui ou colar para fazer uma refeição, enfim. E como é que saiu Abraão? Ele levou alguns pertences, porque a fazenda não dá para levar. Não sei se ele vendeu, o que ele fez. Mas eu creio, deixou tudo para trás, para ir para um lugar
que ele nem saberia como era. Mas ele foi. E hoje, muitas das vezes, Deus nos dá uma ordem ou um chamado para ficar mais fácil para nós, né? E nós temos dificuldades para aceitar. Mas com Abraão foi diferente. Digo-vos, quando Abraão chegou em Canaã, depois de quantos dias, não sei, ou talvez meses, repito, a distância de onde ele estava para Ur dos Caldeus, mais ou menos é a distância entre São Paulo, capital, e até Recife, capital do Pernambuco. Andando a pé, no meio de pedregulhos, no meio de subidas e descidas, levando uma igreja com ele, que era seus empregados, né? Seus funcionários. Enfim, ele saiu. E Deus pede o mesmo para mim, para você, para andar por caminhos estreitos. Porque é o caminho estreito que nos leva à vida. O caminho largo, já sabemos para onde vai, para o precipício, não é verdade? Mas eu quero ler aqui o próximo texto, e hoje nós teremos uma reflexão bastante breve. Está lá no livro de Hebreus, capítulo 11, que é chamado, né, o capítulo dos heróis da fé, que é um capítulo que está inconcluso, sabe? Porque falta muita gente que não caberia aqui. Falta eu, falta você, falta o João, o José, a Maria, o Antônio. Enfim, falta muita gente. Os apóstolos, os profetas. Mas enfim, vamos ler aqui o que diz o texto. Pela fé, agora é Abraão, viu? Lá era Abrão, que quer dizer pai exaltado. Agora que fala Abraão, quer dizer que pai de muitas nações. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu, sem saber para onde ia. Verso 9. Pela fé, peregrinou na terra da promessa com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Foi pela fé que ele peregrinou em Canaã. Foi pela fé. E a fé não é algo cego. A fé é racional. Sabe, queridos? E veja o que diz aqui, olha. Ele fez tudo isso. Ele deixou tudo que tinha para um bem maior. Aquilo que ele tinha, ele reputou como nada, como diz São Paulo, né? Paulo também era um homem rico, douto, estudou nas melhores escolas. Ele era aluno de Gamaliel, mestre dos mestres da época. Então, Abraão fez tudo isso, sabe por quê? Porque aguardava a cidade que tem fundamentos. É essa que ele aguardava, a qual o arquiteto e o construtor é o próprio Deus. Hoje em dia, os arquitetos, eles projetam,
mas não executa. Os engenheiros, de igual maneira, eles projetam, mas não executam, não bota a mão na massa. Mas Deus, Ele projeta e bota a mão na massa, ou seja, Ele executa. Então, para onde caminhamos nós, meu querido? Para onde caminhamos nós? Diz o profeta Miqueias o seguinte: levantai e andai, porque não será aqui o vosso descanso. João, Pedro, José, levante. Walter, levante, porque aqui não é o seu lugar. Fiquem todos com Deus. Que Papai do Céu vos abençoe, proteja e guarde a cada um de nós. Em nome de Jesus, amém.